Olá pessoal, eu vou utilizar esse vídeo para falar com vocês sobre um medida de probabilidade denominada probabilidade neutra ao risco, que é muito empregada na análise de derivativos, como por exemplo na análise de opções reais e opções financeiras. Eu vou partir da seguinte exemplificação. Vamos supor que o valor do fluxo de caixa de um projeto seja estimado em 1, pode ser 1 milhão, alguma coisa assim. E que esse fluxo de caixa tenha forte volatilidade, forte incerteza, de modo que, para o cenário de daqui a um ano, o valor presente possa chegar a 1,30, um cenário otimista, ou possa chegar a 0,7, um cenário pessimista. Quando trabalhamos com cenários, temos que estimar qual é a probabilidade associada a cada cenário. Então, teremos que estimar qual a probabilidade de cenário otimista, qual a probabilidade de cenário pessimista. Se trabalharmos, por exemplo, com um modelo binomial, a probabilidade do cenário otimista mais a probabilidade do cenário pessimista dará 100%. Então eu fiz aqui uma célula, a princípio com valor 0 para a probabilidade do cenário otimista, 100%, seu complemento para a probabilidade do cenário pessimista. Esses valores vão se modificar de acordo com o nosso avanço aqui no problema. A probabilidade neutra ao risco consiste em uma probabilidade que faça com que o valor médio desses dois resultados para daqui a um ano coincida com o valor que alcançaríamos numa remuneração, uma taxa chamada taxa de juros livre de risco, a taxa livre de risco. Então, por exemplo, estou estimando aqui numa célula que a taxa livre de risco vigente seja de 5% ao ano. Então, se este fluxo de caixa fosse capitalizado a 5%, daqui a algum ano o seu valor seria 1,05, ou simplesmente o valor presente multiplicado por 1 mais 5%, se multiplicado por 1,05. Aqui 1,05. Então, a probabilidade neutra ao risco vai ser aquela probabilidade P, que vai ser calculada aqui nessa célula, e cujo complemento vai ser 1 menos P, a probabilidade do cenário pessimista, de modo que essa probabilidade P proporcione, daqui a um ano, um resultado médio igual a 1,05, que é o resultado da remuneração associada à taxa livre de risco. Então, por exemplo, qual seria a probabilidade de um aumento do fluxo de caixa para 1,30, probabilidade P, de forma que a probabilidade 1 menos P fosse aquela probabilidade de um decréscimo do fluxo de caixa para o valor 0,7 para daqui a um ano. Eu posso dizer que a média ponderada desses dois valores, 1,3 e 0,70, seria igual a 1,30 vezes essa probabilidade P, a probabilidade de elevação do fluxo de caixa, mais o valor de 0,7 vezes a probabilidade complementar, que é 1 menos P. A probabilidade P aqui vai ser aquela que vai gerar nessa célula o valor 1,05, que é o valor resultante da capitalização de 1 à taxa livre de risco. Então, por exemplo, eu posso utilizar o seguinte artifício. Vou aplicar uma ferramenta do Excel, teste hipóteses, e funciona da seguinte forma. A ferramenta atingir meta. Eu vou pedir que nessa célula, F10,
eu alcance o valor 1,05, que é o valor resultante da capitalização do fluxo de caixa, a taxa livre de risco. Eu vou pedir para o Excel que ele varie e modifique, de acordo com a necessidade, o valor da célula com a probabilidade P. Ok. Aqui. O Excel encontrou então a probabilidade de 58,3. Essa seria a probabilidade de elevação do valor do fluxo de caixa de 1 para 1,30, tendo seu complemento a probabilidade de 41,7%, que seria a probabilidade de decréscimo do fluxo de caixa de 1 para 0,7. De modo que a média ponderada de 1,30 e de 0,7, de acordo com essas duas probabilidades, essa média ponderada dê exatamente o valor da capitalização à taxa livre de risco, no nosso caso é de 5%. Ok? Em contrapartida, vamos supor que eu quisesse calcular o valor presente de dois fluxos de caixa possíveis, 1,3 e 0,7, descontando por um período a taxa livre de risco de 5%. Então, por exemplo, se eu descontar estes fluxos de caixa de acordo com a probabilidade neutra ao risco, que é 0,583, para um fluxo ascendente e o seu complemento para um fluxo descendente, eu poderia dizer que o valor presente destes dois fluxos de caixa corresponderia a 1,3 vezes a probabilidade 58,3% mais 0,7 vezes a probabilidade complementar 41,7%, descontando essa média ponderada pela taxa livre de risco. Ou seja, vou descontar essa média ponderada dividindo por 1 mais a taxa livre de risco. Eu tenho aqui o valor 1. Então, essa probabilidade, 58,3%, associada à ascensão do valor do fluxo de caixa, é uma probabilidade neutra ao risco. Por quê? Se eu consigo, trazendo a valor presente 1,3 e 0,7, chegar ao valor 1, que é o valor presente dessa média ponderada descontada a taxa livre de risco, então eu consigo aqui confirmar que 58,3% é uma probabilidade que pode ser denominada probabilidade neutra ao risco. Ok? Bom, essa probabilidade neutra ao risco nós podemos calcular de forma bem fácil, por exemplo, quando trabalhamos em modelagem de opções, um modelo binomial, a partir de uma volatilidade de fluxo de caixa, o desvio padrão anualizado. Vamos considerar, por exemplo, um desvio padrão anualizado de 35%. O fator ascendente do valor do fluxo de caixa, ele seria calculado elevando a base dos logaritmos neperianos pela volatilidade, 35%. E o fator descendente, o fator D, corresponde ao seu inverso, 1 dividido por U. Então agora eu vou aplicar esses dois fatores
para transformar o valor presente do fluxo de caixa U1 em 1 vezes o fator U. E o valor inferior do fluxo de caixa para daqui a um ano sendo igual a 1 vezes o fator D. A probabilidade P, agora eu vou calcular essa célula aqui. Ela corresponde à seguinte relação. Eu vou dividir o fator de capitalização, a taxa livre de risco, ou seja, 1 mais 5%, diminuído do fator D. Eu vou dividir essa subtração por outra, que é a diferença entre o fator U e o fator D. Então, no numerador, 1 mais a taxa livre de risco menos o fator D. No denominador, o fator U menos o fator D. E assim nós encontraremos facilmente a probabilidade neutra ao risco. Eu encontrei aqui a probabilidade neutra ao risco de 0,483, é 48,3%. Vamos ver se ela realmente corresponde à probabilidade neutra ao risco. Eu vou agora transferir para essa célula o valor da probabilidade P. E para o seu complemento, 51,7%. O complemento, a probabilidade P é igual a menos P. Então agora eu vou calcular qual seria o valor presente da média ponderada entre 1,42 vezes a probabilidade P mais 0,70 vezes a probabilidade 1 menos P. Descontando essa média ponderada por 1 mais a taxa livre de risco. E encontro exatamente a unidade. Ou seja, a média ponderada de 1,42 e 0,70 trazidos ao valor presente, descontados por um ano ou por um período, é exatamente igual a 1. Traduzindo-se, eu tenho que a probabilidade de 48,3 é uma probabilidade neutra ao risco, o seu complemento é 51,7%. Ok? Bom, se nós trabalharmos com essas probabilidades neutras ao risco, nós vamos ter essa propriedade. Descontando fluxo de caixa à data presente, encontraremos o valor presente equivalente ao desconto desses fluxos de caixa de acordo com a taxa livre de risco. Por isso, não precisaremos mais calcular, conhecer ou aplicar o custo do capital de cada projeto. Precisaremos apenas conhecer a taxa livre de risco. Ok? Se, por exemplo, a volatilidade do fluxo de caixa do projeto não fosse de 35%, fosse de 40%,
Observe o que ocorreria com a probabilidade P e a probabilidade menos P. Se modificariam. Eu tenho aqui a célula já com as fórmulas ajustadas, de modo que, ao elevarmos a volatilidade, os fluxos de caixa projetados se modificam de acordo com essa volatilidade, por exemplo, aumentando a volatilidade de 40% para 45%, aumentamos a amplitude entre o valor do cenário otimista e o valor do cenário pessimista. Mas ao descontar esses fluxos de caixa da data presente, continuamos a encontrar o valor de uma unidade. Ok? Então a probabilidade neutra ao risco vai se adaptando de acordo com a volatilidade. Mas essa probabilidade neutra ao risco também vai se adaptando a mudanças no valor da taxa livre de risco. Então, por exemplo, se a taxa livre de risco não fosse de 5%, fosse de 8%, encontraríamos uma outra probabilidade neutra ao risco, uma probabilidade P de 47,5%. Para muitos nossos exercícios, se trabalharmos com sigma de 31,5%, teremos fatores mais fáceis de repetirmos, replicarmos, decorarmos. Fator U, 1,370, fator D, 0,370. E se trabalharmos com a taxa livre de risco de 5%, teremos a probabilidade P e a probabilidade menos P iguais a 0,5, transformando as nossas médias ponderadas em médias aritméticas. Tá? Então, a proposta para a resolução de exercícios das nossas próximas aulas corresponde a supormos que a volatilidade dos fluxos de caixa é de 31,5%, que a taxa livre de risco é de 5%. E assim o fator U será de 1,370 e o fator D será de 0,730. Ok? Então, por enquanto é isso. Um abraço.